Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos e elevarmos o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, o amparo, a proteção, o auxílio, através desses bondosos amigos espirituais que tanto nos auxiliam. Que vocês possam estar dando a cada um de nós as diretrizes, as inspirações, para que adentremos no tema, que possamos assimilar aquilo de mais importante, aquilo que verdadeiramente norteará as nossas vidas doutrinárias, as nossas vidas pessoais, as nossas vidas coletivas, enfim, que nós nos aproveitemos e assim, agradecidos e contando com o amparo da dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam, é que vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar na 46ª parte, aprendendo sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica. Então eles estavam conversando e ele via que a reunião ela já se mostrava plena, intensa, como nós vamos ver, no âmbito espiritual, já existiam pessoas encarnadas presentes à reunião em função de petitórios, em função de necessidades, em função de uma série de situações em que as pessoas levavam até eles. Para que nós entendamos esse tipo de reunião, por exemplo, nós vamos mostrar algumas situações, mas é interessante. Com Chico Xavier, ele começava a atender nas sextas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. Muito bem. Então, o que acontecia? Na quinta-feira, de madrugada, pela madrugada toda, já se faziam filas estas gigantescas que vinham até Chico Xavier, pois às sextas-feiras, à tarde, das 2 até mais ou menos 6, 6h30, 7 horas, ele ficava recepcionando as pessoas. Elas traziam nomes, deixavam nomes que ele colocava no paletó, ele tinha um pequeno contato, elas falavam assim rapidamente os seus problemas, e a partir daí ele iria iniciar a reunião mediúnica de orientação, de atendimento a estas pessoas, e ele recebia ao derredor de 380 receitas, de 380 atendimentos a estas pessoas. Como nós vamos analisar, era algo muito intenso. Eu vou contar alguns casos, mas para que a gente entenda. Por isso, faltava mais de 1 hora e as pessoas já estavam ali, já estavam presentes. Essa é algo que fervilha. As pessoas estão em busca da solução para os seus problemas. Então, é em função disso. Sob a responsabilidade. Então, a preleção evangélica seria sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Ela seria ministrada pelo Sr. Bentes, que teria agora o apoio espiritual e chegaria também aos desencarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo, ou seja, intenso de forma muito plena, de forma agora em que eles faziam de forma a esfervilhar. Aquilo era uma necessidade, pois o petitório mental, os reclamos, os apelos, as solicitações eram intensas e eles precisam verificar. Então, quando o Chico Xavier fazia isso que eu coloquei, ele tem uma equipe, como eu vou mostrar, uma equipe espiritual. A dona Isabel, da mesma forma, tem uma equipe interessante, que vai ser relatado aqui, com 4 médicos, mas com 40 cooperadores. Então, nós vemos um trabalho aparentemente pequeno, aparentemente singelo, mas todo um componente espiritual por trás, toda um resguardo. Reuniam-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. Então, 35 encarnados estavam presentes. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 2 centenas. Então, era mais de 200 criaturas desencarnadas. Porquanto agora, olha que interessante, a Assembleia estava acrescida
de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Olha o que ele está nos dizendo. Então, esses espíritos, alguns foram selecionados por aquela equipe espiritual. Agora, adentrava a esta reunião esses espíritos que foram trazidos pelos encarnados. Olha bem o que ele estava colocando. Existe um séquito. Não é uma, não é duas, não são três, são várias. Séquito é um grupo de espíritos perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. A pergunta ou a ilação ou a analogia que poderemos fazer, será que é assim que ocorre nos centros espíritas? É assim. Infelizmente, as pessoas estão materializadas. Infelizmente, as pessoas estão em busca da solução aos seus problemas materiais. Então, olha bem, estes espíritos não foram selecionados, foram agora levados por estes encarnados e seriam agora auxiliados. Mas precisava de todo um esmero, precisava de toda uma contenção específica. Então, nós estamos vendo que, infelizmente, adentram nas reuniões espíritas, nas reuniões doutrinárias, espíritos de várias ordens em função daqueles frequentadores. Vamos ouvir perguntas. Sabendo, né, dessa característica, né, materializada, talvez da desatenção, do desinteresse mesmo das pessoas e dos espíritos, qual o papel do palestrante, do professor nessa questão? É de dar essa orientação, é de mostrar, como ele vai nos colocar ali cedo, que as coisas têm o componente, e componente espiritual é o componente essencial, é o norteador da vida de cada um de nós. Enquanto a gente não compreender isto, que nós estamos sujeitos a leis espirituais, leis estas que foram estabelecidas por nós no passado, leis estas que foram e são estabelecidas por nós no presente, que nós atraímos aquelas circunstâncias que nós desarramamos, nós prejudicamos pessoas. Enquanto nós não entendermos a isto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando para nós problemas, porque a gente vai ficar revoltado, a gente vai achar que é esquecido, vai achar que é privilegiado, achar que está sendo relegado a situações humilhantes, quando em verdade são relações que nós promovemos, circunstâncias que nós induzimos aos outros. Então, enquanto o palestrante não for alguém com este teor espiritual, ele estará materializando aqueles profitentes, aqueles que são os ouvintes, aqueles que são os estudiosos. Então, nós temos que entender, nós não estamos sujeitos a circunstâncias materiais que não tenham sido criados por nós no passado. Então, tirar este aforismo do acaso, tirar esta noção de privilégio e assim por diante. Mas vamos entender mais. Olha que interessante. Para estas pessoas que adentraram, organizou-se uma divisão especial. Então, eu coloquei aqui estas pessoas que foram atraídas, era um séquito que foi atraído por estes componentes encarnados. Aqueles outros que vieram no início da reunião haviam sido selecionados. Estes que aqui estavam adentrando, mas existia uma divisão especial. Então, lembremos-nos, existe um magnetismo, existem faixas magnéticas a fazer com que as pessoas estejam, de alguma forma, protegidas, estejam agora contidas, estejam agora situadas em situações que dará a elas possibilidades dela, no momento oportuno, serem amparadas, para que elas não prejudiquem a reunião, não prejudiquem a médium, não façam com que existam ciladas espirituais. Então, existe todo um esmero. Então, uma organização se fez, uma divisão especial se estabeleceu, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância. É isto. Por quê? Porque eles não haviam sido selecionados, eles não eram criaturas que... Não é que não eram bem-vindas, não eram criaturas para este tipo de reunião. Então, vejamos bem as companhias espirituais dos encarnados, as preocupações materiais dos encarnados, as preocupações daqueles que frequentam as reuniões.
quando se fala que é reunião de cura, quando se fala que é uma reunião de orientação, uma reunião em que estará sendo dado a eles norteamento, as pessoas não é que afloram, é que as necessidades são muito grandes, mas não é só isto, é a percepção da pessoa, que ela quer o privilégio, ela quer algo que facilite, ela quer algo que vá dar a ela um delineamento, então é algo prejudicial. Nós precisamos entender, nós precisamos nos ajudar auxiliando aqueles espíritos que porventura se aproximam de nós e no momento específico estarão sendo amparados. Mas se nós não tivermos este cuidado, nós estaremos rodeados por uma nuvem de testemunha e por um séquito de espíritos perturbadores que a qualquer hora adentram a nossa casa, tomam banho conosco, dormem na nossa cama, agora se alimentam na nossa mesa, passeiam conosco aqui e acolá e assim por diante. Então nós estamos vendo o que está sendo colocado, visto chegarem quase que obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual. Então, quase que obrigatoriamente. Por que ele colocou quase? Por uma bondade. Porque se eles não foram selecionados, eles não estavam franqueados a eles. Então, quem trouxe a eles são estes frequentadores. São estas pessoas que ali vêm buscar a solução dos seus problemas. Ou assim imaginam. Sem a indicação dos orientadores em serviço, nas vias públicas. Então, vejamos e entendamos quais são aquelas criaturas que serão chamadas à reunião. Ele está nos dando um outro adendo. São este grupo de orientadores, de selecionadores, vai buscar na cidade, vai buscar nas ruas, vai ver agora o teor vibratório para que ela possa ser amparada. Então, nas vias públicas. Então, o que nós temos? Que é fazer a ilação. Aqueles espíritos que são buscados em umbrais, que são buscados nas trevas, que são buscados em outros ambientes, são para reuniões mediúnicas específicas. Aqui era uma reunião de atendimento e de orientação evangélica, mas ele está nos dando um adendo. Ninguém fica sem amparo, ninguém fica sem a possibilidade de um convite. Todos são auxiliados, desde que agora se coloquem em condições, aceitem. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo, ou seja, eles tinham que estar se movimentando e a partir da movimentação eles poderiam visualizar isto e aquilo. O trabalho chamava eles. Existiam várias coisas a serem feitas. O saneamento, a orientação, a blindagem, a contenção, agora toda a análise que vai ser feita com estes petitórios, com estas pessoas, porque é importante que a gente entenda quando existe um componente mediúnico em jogo, mas sempre uma reunião doutrinada, mas aqui no caso específico, as pessoas criam e geram em si mesmas uma expectativa. A solução virá, o amparo virá, o delineamento ocorrerá. Então, este componente fará com que estas pessoas estejam agora vislumbrando algo diferente. Todos os servidores da casa se mantinham a postos. Todos sabiam o que deveriam realizar. Todos sabiam o que vinham fazer. Ninguém está agora colocado gratuitamente aqui ou acolá. Foi agora delineado um trabalho coletivo e as pessoas agora estavam situadas naquilo em que elas poderiam contribuir, naquilo que elas poderiam somar, naquilo que elas poderiam aprender, ajudando aquele grupo de espíritos, desenvolvendo a partir daí a melhor atenção. Então todos estavam objetivando todo um cuidado, todo um esmero. Reparei que num ângulo da grande mesa, haviam numerosas indicações de receituário e assistência. Então as pessoas iam e levavam agora estas indicações, o seu problema, as suas dores, os seus reclamos, as suas dificuldades, o que ela pleiteava, o que ela gostaria de saber,
quais eram agora as suas expectativas e assim por diante. Então, isso tudo é importante que a gente entenda. Numa reunião com este teor, numa reunião com este componente, é desta forma. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. Então, as pessoas estavam ali buscando algo para orientá-las, buscando algo para que elas tivessem um delineamento, no caso, às suas saúdes, aos seus problemas, às suas angústias, aos seus dramas existenciais e assim por diante. Então, elas estavam pleiteando todo um auxílio. Então, nós vemos que é toda resguardada em faixas magnéticas, faixas estas que, se o espírito quiser sair, tomará um choque. E isto é dito a eles, que eles estão ali contidos, que eles estarão sendo auxiliados, que eles estão sendo vistos, mas que eles compreendam, que eles entendam o mecanismo, para que nada de problemático venha a ocorrer com eles, desnecessariamente. Olha o que eu trouxe numa reunião com a dona Ambrosina. Dona Ambrosina, que era uma médium, receitista também, que recebia, além de receitas, ela recebia informes de desencarnados e assim por diante. E ela tinha um funil em que ela conversava com o seu guia espiritual. Este guia espiritual dava a ela todo um delineamento. Foi feita todo um auxílio, toda uma concatenação entre ambos, desde vidas anteriores, sim, mas ela estava levando a bom termo a sua mediunidade. Então vamos entender, porque aqui ainda nós estamos vendo todo o contexto prévio a esta reunião. Ali reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoravam a grande maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Então, isso está no livro Domínios da Mediunidade, que a gente está vendo. Estas faixas aqui faz com que as sombras peculiar, pertinente, natural daqueles encarnados e desencarnados não agora adentrem, não fustiguem o ectoplasma da médium, não prejudiquem agora os quadros que serão formados para que ela visualize, para que ela possa, a partir daí, orientar pessoas, para que aquilo não tenha agora uma dificultação nesse processo mediúnico. Então, olha lá, uma faixa larga de luz, que era, a partir daí, inacessível. Não teria acesso às sombras. Vamos ouvir pergunta. Uma pessoa que não tem essa proteção, ela consegue perceber que está sendo sugada, espiritualmente, sendo sugada, sendo retirado dela para mau uso esse ectoplasma, ou ela não consegue perceber? Às vezes ela consegue perceber que ela está sendo agora colocada em situações que dão a ela uma falta de energia, uma desvitalização e assim por diante. O que ela precisa fazer? Além da prece, além da confiança, além do trabalho assistencial, além da mudança interior, ela confiar. Confiar no amparo, sabendo que ela estará resguardada se ela fizer por merecer. Então, não é uma coisa que do dia para a noite nós passamos a adquirir todo um amparo, toda uma proteção. Nós temos que dar mostras de que isso está ocorrendo. Olha como continua André Luiz no livro Domínios da Mediunidade. Estranhas formas, pensamentos, surgiam de grupo a grupo, ou seja, existiam vários grupos que ali estavam desencarnados. Vários grupos encarnados, a partir daí, tinham estranhas formas, pensamentos. Tanto um quanto o outro formam formas, pensamentos. Então, nós temos que ter noção disso. O desencarnado também pensa. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Então, nós estamos vendo que os espíritos agora, encarnados e desencarnados, estão agora exteriorizando aquilo que lhes caracteriza. Então, a amargura, a preocupação, agora a mágoa, agora a lamúria, agora a revolta, agora os problemas todos. Acolá, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero.
entre agressivos propósitos de vingança. Eles são contidos para que não prejudiquem a reunião, não prejudiquem naquele momento aqueles espíritos que porventura eles obsediam. Então, eles estão contidos, eles têm agressivos propósitos de se vingarem, porque a pessoa acredita que ela foi prejudicada pelos outros. Isso não existe. Ah, mas eu fui atingido. Não, eu fui atingido por mim mesmo. Como? No passado eu desequilibrei, eu usei mal, eu prejudiquei pessoas, eu criei agora uma fragilidade dentro de mim mesmo que naturalmente viria à tona. Se é através de terceiros, se é através de uma doença, se é através de um acidente, ou se é através de um trabalho que eu vou desenvolver e vou saneando dentro de mim este problema, não importa. Mas tem que vir à tona. Tem que vir à tona, ou seja, para que a gente não se coloque como vítima de ninguém nem da vida. Para que a gente não tenha esta ideia de vingança, não tenha esta ideia de coitadinho, não tenha esta ideia de que eu preciso agora revidar, porque isso é a honra. Isso é falta de conhecimentos espirituais. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, outros receavam o inferno. Então ela está vendo que os desencarnados e os encarnados estão agora envolvidos por pensamentos materializados, pensamentos que desânimo, pensamento de arrependimento, de lamúria. Não faltavam também os hipnotizadores. Então, o que nós temos que entender? Que a contenção tem que ser muito bem feita. E nós vamos ver na sequência que o seu Isidoro passava de local em local tentando acordar as pessoas, porque mesmo com esta faixa, o pensamento passa. E o pensamento atinge a pessoa. E a vibração faz com que acione dentro dele uma necessidade de sono, uma necessidade de desconcentrar-se, um desânimo, um mal-estar e assim por diante. Então, nós precisamos reagir. Nós não podemos deixar com que estas vibrações, com que estas emoções nos atinjam, nos envolvam. Mas nós estamos vendo o tipo de espíritos que são trazidos, que está nesta reunião, que são trazidos a estas situações desta ordem. Olha bem o que ele vai nos falar. 4 facultativos, 4 médicos espirituais se moviam na reunião, diligentes, rápidos, céleres, e secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Olha o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo assim: tem um nome. O nome está com este problema. O que eles vão ver? Este grupo de cooperadores vai agora buscar informações, vai sintonizar com o quadro relacionado àquela pessoa, vai ver a programação, vai delinear o que é melhor, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, estes 40 cooperadores, para um pequeno agrupamento, faziam o quê? Estavam em contato. Eles podem ter, a partir daí, celular, eles podem ter fax, eles podem ter isto e aquilo, pode ter meios possíveis, mas eles precisam ter informações, eles precisam ter toda uma equipe espiritual relacionada a este trabalho. Então vejamos, como eu disse, e eu vou mostrar, Chico Xavier atendia 380, Fernando Orme nos fala, a dona Marlene Nobre nos relata, 380 receitas, 380 pessoas eram assistidas, fora as comunicações mediúnicas que ocorriam, alentando, orientando, agora dando um delineamento a estas pessoas. Ou seja, ele passou das 2 horas da tarde até as 5 horas da manhã atendendo este grupo de espíritos, da sexta para sábado. No sábado, eram pessoas que tinham perdido seus familiares, pessoas que tinham problemas de várias ordens. Então, a partir da aposentadoria de Chico Xavier, ele ficou disponível a atender pessoas. Eu vou relatar alguns casos interessantes, porque é importante que a gente entenda. Todo um trabalho secundando, todo um trabalho dando respaldo espiritual para que aquilo possa ter êxito.
aproximando-nos do grande número de papéis nominados, ou seja, nomes, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Então, as pessoas estavam trazendo os seus reclamos, estavam trazendo as suas dúvidas, estavam trazendo e buscando as orientações. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor, Aniceto, sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Então, esta é a noção de quem está na direção espiritual. Precisa ter uma maturidade, precisa ter todo um respaldo espiritual. Não era o seu Isidoro o orientador espiritual. Ele dava toda a guarida a Dona Isabel, mas o espírito mais acima vinha agora para que ele pudesse ter toda agora uma conversação, toda um delineamento. E como nós vemos Chico Xavier nos dizendo que quando ele teve contato com alguns seres extraterrestres, ele via que os espíritos viam como se fossem todos os planos simultaneamente da vida, ou seja, eles estavam conversando com um ser ligado a Saturno, e aquele ser, naquela grande nave, ele tinha uma visão que era uma visão agora totalmente envolvida na frente, atrás, mas via todos os planos, planos trevosos, planos umbralinos, planos em que colônias existem, planos superiores. Como é que é possível? É essa visão que Chico Xavier tinha, essa visão tromboscópica, essa visão ampliada das situações. Uma visão que não está agora ligada apenas aos olhos espirituais, está muito mais agora desenvolvida. E aí precisa-se saber o que é necessário. Olha bem o que ele continua, Aniceto. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. O que ele está dizendo? Ele está nos dizendo assim: eles vão verificar a necessidade daquela doença, o que aquela doença deve promover naquela pessoa, o que aquele problema agora foi atraído nessa circunstância, se era a hora, se foi antecipado, se foi criado de uma forma precipitada por aquele ser, por um impulso, por uma situação desnecessária. Então, tudo vai ser visto. E vai ser visto o seguinte: a solução daquele problema, às vezes, é a doença. Às vezes, a gente quer sair da solução, e a solução fará com que a gente possa passar para o corpo, drene para o corpo, e um ser agora que se aproveita desta doença, dificuldade, amadurece. Este ser agora se robustece com outros valores. É isso que nós temos que entender. Para que isso tenha êxito, existe uma equipe espiritual que dá o resguardo, que dá toda a ajuda, que dá toda a proteção, que faz com que estas pessoas estejam muito bem situadas. Olha o que eu vou colocar. Quando Chico Xavier estava atendendo, então, como eu vou dizer, vou mostrar, Chico Xavier ficava de que ordem? Olha bem, ele ficava assim, sentado, Fernando Duorme ficava ao lado dele, no caso específico, a dona Marlene, e ele ia relatando as situações. Muito bem. A partir daí, o que acontecia? Acontecia o seguinte: ele está envolvido, amparado por Emmanuel. Ele está amparado por Bezerra de Menezes? Está. Ele está amparado por Meimei? Sim. Por André Luiz? Ele está amparado pela Dona Isabel de Aragão? Ele está amparado por uma pleiade de espíritos. E aí a pessoa precisa entender, para que a equipe espiritual possa trabalhar, para que a equipe espiritual possa agora entender o que é melhor. O que eles fazem? Eles vão estudar a programação daquela criatura, o que é necessário, o que não é. Eles vão estudar o que aquilo vai contribuir. Então vamos ver alguns casos. Primeiro, o senhor, o nome aqui é um pseudônimo, estou com 2 problemas. O primeiro é que sofro de um mal na próstata. Então ele está relatando a Chico Xavier, está passando e relatando. O segundo é com meu pai. Não gosto de estudar e ele quer que eu seja professor. Então ele está com problema na próstata e o pai está querendo que ele seja um professor. Me sinto melhor em outras profissões.
que não exijam tanto esforço mental. Olha bem, então o rapaz está passando e está relatando. O Chico Xavier o que fala? Em algumas existências, nós vimos para enriquecer a inteligência. Em outras, para enriquecer o coração. O seu desenvolvimento atual é do coração. Então, o Chico está mostrando que ele veio desenvolver o coração. Que ele não lute contra o pai, mas que ele entenda. Ele não veio para desenvolver a inteligência. Ele tem realmente uma limitação. Ele tem realmente um problema. Isso vai ser trazido através de uma mensagem, através de um receituário. E a pessoa não precisa entender. É desta ordem. Então, vamos entender um outro caso. Olha que interessante. Um homem de nome Antônio está ali. Sou o pai deste menino de 2 anos. Então, ele está relatando e trouxe o menino que terá que ser operado do coração. Vim pedir preces e o senhor pode fazer alguma coisa por ele? E o Chico vai dar a receita na sequência. Ele vai receber todo o amparo espiritual. Receberá toda a ajuda espiritual. Olha que interessante. Um outro caso. Uma senhora dizendo: perdi meu filho num acidente de caminhão no Paraná e não posso entender que Deus me tenha tirado meu filho. É a única razão da minha vida. Olhe a foto dele, seu Chico. Faz 3 anos. Não sei se estava desgostoso da vida, se ele vinha guiando um Fusca que entrou na traseira de um caminhão. Olhe bem que interessante. Olha que interessante. O médium agora ponderou. Está aqui um espírito que se chama Artidório Fernandes. Está dizendo que seu filho, Sidney, não se suicidou. Ele ressonou na direção do carro, embora fosse de dia. Então ele houve um ressono, um cochilo, e a partir daí ele teve esse problema. Olha bem que interessante. O nome do meu filho era Sidney mesmo, mas eu não reconheço nenhum Artidório Fernandes. A senhora não conhece ou não conheceu ninguém com esse nome? Não, não sei de nada disso. Chico Xavier, então, ela passou, Chico Xavier iria orientá-lo e conversou com Fernando Orme, dizendo: esta senhora está, infelizmente, com a mente voltada para o suicídio. Temos que demovê-la disso. Ela não estava querendo ouvir nada que pudesse alentá-la. Não estava querendo ouvir nada que pudesse auxiliá-la. Então, o que nós estamos mostrando é que Chico Xavier, essa antena parabólica espiritual, fazia isto comumente. Muitos fazem, mas não desta ordem. Receber agora de forma tranquila as pessoas passando e ele podia informar. Olha que interessante, um outro caso. Sou mãe de Maria Amélia. Ela desencarnou com o esposo e 5 filhos num acidente automobilístico. Esta é a foto da minha filha, com a família que estava junto a ela, todos desencarnados. Peço notícias dela. Chico Xavier, após olhar a foto, diz: está aqui um espírito que se chama Francisco. É meu pai, diz ela. O avô Francisco diz que socorreu Maria Amélia, o esposo e os netos que estavam naquele acidente. Olha que interessante. Maria Amélia, apesar de grávida, olha o que o Chico está dizendo, apesar de grávida do 6º filho, quando desencarnou, agora está numa boa condição. Agora ela está numa boa condição. E uma outra pessoa que se chama tia Leonor pede que a senhora se tranquilize. Afinal de contas, os seus familiares estão muito bem amparados, muito bem situados e nada ocorreu de forma aleatória. Os fatos já eram esperados. Então, vejamos bem todo um respaldo para uma reunião desta ordem. Então, Chico Xavier tinha conexão com tudo que nós possamos imaginar, tinha conexão com a fonte, sabia a programação de forma natural, ele tinha, mas ele tinha uma equipe espiritual também. E então ele vai grafar no papel estas mensagens. Olha um outro caso interessante. Este é meu filho Carlos, de 6 anos. Ele sofre dos nervos e tem dificuldade para andar. As pessoas dizem que o problema é espiritual.
E o Chico vai dizer: ter um filho ou filhos sem problemas é um privilégio de Deus. Ter um filho com problemas é um super privilégio para o nosso espírito. E ela vai redarguir, essa senhora de nome Judite. Antes de Carlos nascer, algo me fazia sentir que ele não seria perfeito. Ao que o médium acrescentou: a irmã já estava sendo informada pelos mentores. E aí o Chico conclui: este menino vai ser um grande companheiro da senhora, muito querido, que vai lhe ajudar. Então, que a senhora ore por ele. Então, eu vou relatar outros casos adiante, mas para que a gente compreenda todo um respaldo espiritual que é feito num trabalho desta ordem. Com esta precisão matemática, com esta capacidade mediúnica, são pouquíssimos, raros. Mas nós estamos vendo que a dona Isabel fazia com esmero, com boa vontade, dentro da sua possibilidade e do seu potencial, que ela podia de melhor. Então, nós estamos entendendo o mecanismo. Mas vamos continuar. Olha que interessante. No livro Ação e Reação, é nos colocado uma situação interessante que vai elucidar isso que Aniceto nos relata. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Então, para não tolher a liberdade, a gente não pode tolher o livre-arbítrio. Quando o ser tem inteligência, quando o ser sabe o que é melhor, o espírito não pode intervir, não pode agora passar por cima do livre-arbítrio. Eu estou sabendo que eu estou fazendo certo ou errado, eu sou responsável. Então, a gente tem que se equilibrar. O que a gente pode é fazer uma pincelada. O que nós podemos é dar agora uma ajuda para que ele saia, quando for um quadro obsessivo, um quadro perturbatório, que ele seja estimulado a superar aquele óbice e assim por diante. Olha o que nos fala aqui André Luiz. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. Que a gente não perca isso da mente. A vida material é uma preparação para nós nos qualificarmos espiritualmente. É um curso que a gente veio colocar em prática o que aprendeu ontem na espiritualidade. Que a gente não perca isso de noção. Que a gente não acredite que as coisas podem ocorrer de forma aleatória. Não podem. E tudo foi delineado, tudo foi programado. Olha bem, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo em vez de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Eu trouxe esse caso aqui de Deu, Marcela e Mara para que a gente compreenda o fato. Esta mulher veio secundada pela Mansão de Paz, veio amparada por este instituto nos planos inferiores da vida. E ela teria uma reencarnação dificílima. Por que ela teria uma reencarnação dificílima? Porque ela iria se encontrar com Ideu, e o Deu havia se consorciado com ela na última existência, mas havia relegado a ela, largado a ela. E aí o que ele faz? Ele se encontra agora com outras mulheres, ele tem um envolvimento com uma moça que tem uma irmãzinha menor, ele acaba se envolvendo com esta outra irmã e acaba levando-as à prostituição. Quando ele dá por conta que a vida dele havia se esfacelado, havia se perdido, ele tenta voltar ao seu lar. A sua esposa, que é a mesma esposa do hoje, estava casada. E aí o que ele faz? Ele mata o esposo dela naquele momento. O que está acontecendo? Ela aceita ampará-lo, ajudá-lo. Ele volta porque ele é o mais devedor. Ele volta como marido, ou voltará como marido. O filho primogênito é aquele primeiro, o esposo dela que ele matou. Então ele tinha um problema com o rapazinho. As duas meninas eram aquelas que ele havia colocado elas no meretrício e havia feito com que elas se perdessem. Então ele assume uma responsabilidade. Chegando na vida material, o que ele faz? Ele se encanta com Mara e vai agora deixar a família com problemas financeiros. Vai tentar agora o quê? Vai tentar agora a separação.
E a mulher está agora pedindo para que ele participe, que ela trabalha numa lavanderia, que ela ajuda, mas que ele participe, que ele colabore, que ele contribua. E ele vai dizer que a vida dele não está certa, não está boa, não é aquilo que ele quer se separar, ele quer criar na vida dele uma liberdade, aquilo não está correto. E quando o menino vê, o primogênito vê a mãe chorando, Marcela, ele se abraça e o pai agora vai esmurrar ele, tem raiva do menino. Mas as duas meninas, ele tem um vínculo com elas. Ele não deixa de abraçá-las, de tentar agora orientá-las. Então, veja bem, ele tem agora uma família que está com problemas e ele está buscando o quê? Olha o que ele nos fala. Ele está buscando uma realização mentirosa, do menor esforço. Ele está querendo sair pela culatra. Ele não está querendo assumir aquilo que ele fez. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pensar e articular para matar a Marcela, a sua esposa atual, para sair a partir daí ileso, dizendo que foi um suicídio. Então, ele está articulando tudo isso. Eles veem as formas, pensamentos, e aí eles fazem com que uma dessas meninas, a mais velha, possa ver o pensamento do pai. O pai está com a arma na mão, pronto a matar a esposa. E a menina vai agora... Ele foi se despedir da menina e agora ele sai do quarto e a menina agora é levada a visualizar e começa a gritar: não mate, papai, não mate, papai. Quando Marcela acorda e faz o quê? E fala o seguinte: bom, se você está pensando nisso, nós vamos nos separar. Não se mate. E ela agora vai descarregar o revólver e vai agora restabelecer. E aí a espiritualidade vai dizer, Silas vai dizer, André Luiz, nós daremos a ela todo o respaldo para que ela se reerga. Ela está buscando com dignidade, ela deu possibilidades a ele e ela terá condições de superar isso. Será difícil, mas ela é uma mulher trabalhadora, digna, que arrumará condições de superar. Ele está buscando o menor esforço. Ele está buscando novamente a aventura. Ele está buscando, basicamente, sair desta situação que exige responsabilidade, que é difícil, que é de superação complicada, porque ele havia semeado tudo isso. E havia sido feito toda uma programação e ele aceitou, assim como todos os outros. Mas ele, o chefe da casa, estava saindo pela culatra, estava saindo, bandeando pelo menor esforço. Por que menor esforço? Porque o que é difícil? A convivência. O que é difícil? Esses óbices. O que é difícil? Essa responsabilidade. Nós criamos os embaraços, nós temos que ter grandeza e dignidade para superá-los. Então, é-nos dado elementos e condições, e se a Marcela agora fosse buscar nesta mulher o receituário, ela teria o amparo. Mas este aqui estava buscando o menor esforço. E aí o que ele buscaria, por exemplo, num local que não fosse elevado, dariam a ele todo o respaldo, todo o resguardo, dariam a ele situações as mais desconexas possíveis. O que nós precisamos entender é tudo que foi feito por nós é de inteira responsabilidade nossa. Continuemos aqui. Deste modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é dessacizada, ou seja, não tem nexo, não tem juízo. Por quê? Porque as pessoas pedem tudo. As pessoas não entendem o mecanismo da vida. É um mecanismo de crescimento. A vida nos dá sempre o melhor. E nós estamos sempre em condições de superar as adversidades. Nós estamos sempre sendo apoiados para que aquele problema seja uma experiência adquirida, uma vez que ele foi estudado, avaliado de forma criteriosa e a gente tenha uma maturidade adiante. A solicitação de terapêutica para a manutenção da vida, da saúde física, pelos que se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Olha o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo o seguinte: você está buscando prevalentemente as coisas espirituais? Sim, o teu corpo é importante para isso. Você está fazendo um bom uso dele. Olha bem, se nós nos interessamos pelas coisas do espírito,
buscar a terapêutica da saúde é sempre algo grandioso. Aqueles que buscam pura e simplesmente a saúde pela saúde, sem consequências, sem vivências espirituais, eles estão perdendo a oportunidade, porque a vida está chamando, dando um recado, conclamando a eles a mudanças, conclamando a eles a melhoria, e eles não querem. Eles querem a saúde pela saúde. Eles não se sentem bem, algo não está adequado, mas algo foi feito de forma indevida, algo está trazendo um recado. A vida quer de nós o nosso melhor. Então, olha lá o que ele nos fala, Aniceto é bem profundo. Quando nós estamos solicitando a manutenção da saúde física, mas nós estamos nos interessando pelas coisas do espírito, ela é justa. Ela tem uma finalidade. Ela não é pura e simplesmente a saúde material sem agora consequências, sem benefícios à comunidade, sem benefícios a outras pessoas que estão ao nosso derredor. Não é algo egoístico. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte. Então, quando as pessoas vêm pedir coisas materiais, que nós tenhamos cautela, que nós tenhamos noção. Então, ele está nos colocando, nos dando agora um delineamento. É isso que Chico Xavier fazia, claro. Claro. Por quê? Porque as coisas às vezes eram evasivas. As pessoas diziam, as pessoas estavam buscando o quê? Elas estavam buscando o menor esforço. As pessoas estavam buscando coisas que não convinham, coisas que não iriam elevá-las. Pessoas quiseram enganar, por exemplo, trazendo nomes de pessoas que desencarnaram, pessoas trazendo nomes que eles nem conheciam, e foram respondidas. Por quê? Porque é isso. Existia toda uma equipe dando um apoio, dando uma orientação, e as pessoas acharam que enganaram. Na verdade, eles estão se encontrando com a realidade deles, infeliz e enferma. E aí, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Então, nós temos que ter cuidado. Aqueles que não estão querendo testemunhar, aqueles que estão testemunhando, aqueles que estão laborando por melhorias, aqueles que estão crescendo, aqueles que estão lutando contra si mesmo, isso é justo. Isso é justo. E aí, não é a vida material. A vida material eles não adentram. Por que eles não adentram? Porque a vida material pertence a cada um de nós. É uma programação. Se eu usar da melhor forma, eu estarei aprendendo, estarei reparando, estarei desenvolvendo talentos e aptidões e tendências. Ótimas, ótimos. Mas se eu estiver agora querendo corromper a vida, as pessoas, eu estou querendo enganar as pessoas, enganar a vida, e ninguém consegue. Então, nós temos que compreender qual é o testemunho. Ter resignação. Quando a gente começa a compreender que aquela dor, que aquilo tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo, que é o nosso crescimento, que é a nossa melhoria, aquilo não nos revolta, aquilo nos leva a um crescimento, aquilo nos leva a uma maturidade, aquilo nos leva a uma percepção nova da vida. Então, é essas situações que nós precisamos entender. Vamos buscar alguma coisa ainda relacionada a Chico Xavier. Olha que interessante. Um nome, de nome Mário, disse: eu tenho uma inibição cerebral, não consigo completar meu curso de radiotécnico, que é o que eu gosto. E o Chico que disse? O Chico, nesse momento que estão passando, como aqui, neste momento que estão passando, o Chico vai responder o seguinte: o irmão não tem nada. Busque concentrar-se, nem que tenha que recorrer a um gravador para gravar as lições no seu subconsciente. Então, mesmo que naquele momento estejam, por exemplo, os espíritos inferiores, ou a pessoa, por alguma razão, está desconcentrada, desconectada, use um gravador, use artifícios, leia em voz alta, para que ele supere aquele obstáculo. Estude, meu filho, você é inteligente e deve aproveitar a sua inteligência e a oportunidade. Então, nós vemos que eram circunstâncias tão importantes para que a gente faça essa reflexão. Se a pessoa está dando testemunho, ela vai ser amparada. Ela quer trabalhar, ela quer se reerguer, ela quer agora testemunhar. Olha que interessante.
Estive internado da cabeça e me internaram em hospital psiquiátrico de São Paulo. Não me sinto melhor. Olha que interessante. Chico Xavier perguntou: quem é Alfredo? É meu pai, diz o rapaz, mas ele não existe mais. E ele está aqui e manda dizer que está procurando ajudá-lo. Continue o tratamento médico, busque orar com fé, busque, tome os medicamentos, seu pai o protege. Que você tenha essa certeza, que você confie neste amparo. Então, nós mostramos algumas coisas, vamos mostrar ainda outras, para que a gente entenda. As pessoas não ficaram sem respostas, mas às vezes não é aquilo que elas imaginavam. Não é aquela solução que elas esperavam, mas vamos continuar. O evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais. E o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Então, olha bem o que ele está nos dizendo. Aqueles que estão envolvidos com a doutrina espírita precisam conhecer o evangelho. Existem sagrados roteiros. Existem agora conhecimentos que não podem passar, exemplos que nós não poderemos desconsiderar. Por exemplo, Maria Madalena, Maria de Magdala, uma mulher que testemunhou, uma mulher que foi atrás do Cristo, uma mulher que deu toda a sua vida a partir do seu acordamento, e o Cristo reaparece a ela. Os outros não davam condições para que o Cristo se apresentasse. Tanto medo, tanta dúvida, e ela agora pôde ver ao Cristo e vai levar esta informação. E, posteriormente, ela vai viver com os leprosos. Vai viver com os leprosos. Então, olhe bem que interessante. Que a gente entenda isto. Um instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão da voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou: possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, neste caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio, porque eles estão pedindo sem lógica, sem razão de ser, sem fundamento. Eles não estão sabendo o que é melhor a eles. A vida está dando o melhor, mas eles não acreditam. Então, que a gente tenha o cuidado, que a gente busque orientá-los e que a gente possa dar a eles um delineamento mais preciso. Vamos ouvir perguntas. Compreendendo, né, toda essa logística espiritual, todo esse aparato espiritual que era necessário essas reuniões do Chico, pensando no contrário, em reuniões de interesse material, interesses outros, é também infestado de espiritualidade inferior? É o que nós vamos mostrar adiante. Sim, eu vou mostrar e vou esclarecer isso aqui. É sim, é muito infestado de espíritos inferiores, infelizmente. Olha que caso interessante aqui, para que a gente faça uma avaliação criteriosa. Um determinado médico, cardiologista, entrou na fila, pois ele estava tendo um desacerto com a sua esposa, um desacerto afetivo. E ele estava casado há 3 anos, e ele queria uma solução para aquele problema. A mulher agora estava na casa dos pais e ele estava em profunda prostração. Disseram a ele que ele deveria fazer um tratamento de sonoterapia. E ele vai perguntar ao Chico o que ele deveria fazer, qual era agora o delineamento espiritual necessário. Olha o que Chico vai dizer: o irmão é espírita? E ele vai dizer sim. Ao que o médico redarguiu: perdoe-me, não sou. O Chico vai dizer: perdoe-me, não sou ninguém para dizer-lhe isto, mas se o irmão é espírita, seu conflito aflitivo deve ser resolvido dentro dos recursos próprios com que conta a nossa doutrina. Olha bem o que ele está dizendo. A nossa doutrina tem recursos muito claros, ou seja, a gente pode conversar, a gente pode tomar passe, a gente pode refletir, a gente pode orar, a gente tem agora elementos íntimos de nós chegarmos a uma conclusão inspirado pela espiritualidade. E ele continua: se o seu problema fosse neurológico ou, diríamos, de loucura, então é certo que os recursos da medicina psiquiátrica ou da medicina
de neurologistas seriam de inestimável valia. Mas como pode alguém que se rotula materialista tratar de problemas da alma? O senhor está indo em busca de um problema que vai ser tratado por alguém que descrê, que não acredita que a vida continua, não acredita que exista algo além da vida material. O senhor está indo buscar a solução nestes e eles não lhe darão respaldo. Olha como continua Chico. Como pode alguém, então, tratar de problemas desta ordem? Se os recursos oferecidos pelo ensinamento de Jesus, conforme a explicação de André Luiz, podem oferecer a verdadeira cura. Aí está a verdadeira cura. Confie. O irmão é médico e amigo nosso e, portanto, sabe que respeitamos e enaltecemos todos os recursos valiosos da medicina dos homens. Só não podemos aceitar que um mal da alma venha a ser tratado por alguém que negue Deus, supremo bem e arquiteto do universo. Então veja o que o Chico nos trouxe. Ele nos está dando um elemento para que a gente entenda. A solução não está passando por ali, está longe dali. Então que a gente reflita, compreenda. Isso é um ensinamento para as nossas vidas. Então, em tudo que nós estudarmos sobre a obra de Chico Xavier, sobre aquilo que ele realizou, nós teremos ensinamentos. Então, está nos dando aqui uma ideia clara. Qual é a ideia? Quando a espiritualidade está vendo que a pessoa não entende, ela silencia. Não, nós vamos estudar melhor, vamos dar um tempo. Por quê? Porque a pessoa não tem maturidade. Ela está querendo algo simplista, ela está querendo uma resposta muito pronta, muito definitiva, para que ela se coloque agora como vítima de uma situação. A espiritualidade falou isso, a espiritualidade falou aquilo. Então vamos continuar para que entendamos. Olha o que fala Niceto. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Então a pessoa veio pedir. É contrassenso. Por que é contrassenso? Se eu já ensino, se eu já entendo a doutrina, se eu já compreendo que eu preciso ter humildade, que eu preciso ter paciência, que eu preciso trabalhar e eu já vejo nos outros a ociosidade, eu já reconheço problemas. Então por que o Cristo foi para com os fariseus muito firme? São sepulcros caiados. Porque eles eram, na verdade, aqueles que avaliavam os costumes e a vida da sua comunidade. Por que o Cristo agora com Nicodemos disse: você que é um doutor da lei não sabe disso? Quando eu te falar de coisas espirituais, como é que você compreenderá? Então é isso que nós temos que entender. As pessoas estão pedindo coisas que, na verdade, elas teriam condições para fazerem uma reflexão. Elas já recomendam humildade, mas para os outros e para elas. Elas já recomendam paciência, mas elas já sabem que a pessoa não trabalha. Ou seja, como é que a espiritualidade pode agora falar algo se a pessoa já está em condições? Ou seja, as pessoas, na verdade, fazem ouvidos mocos, se fazem de surdas. As pessoas, na verdade, se fazem de cegas. As pessoas não querem se responsabilizar. Elas querem que chegue agora um caminho, uma senda que foi trazida pela espiritualidade. Para quê mesmo? Para fazer com que elas estejam respaldadas, com que elas estejam agora em condições de se sentirem confortáveis naquela sua evasão, naquela sua dissipação, naquele seu erro. E não é possível. A doutrina espírita é uma doutrina de responsabilização. Nós podemos errar, mas sabemos que estamos errando. Se eu não sei, é diferente. Então ele está nos dizendo que nós temos que conscientizar pessoas. Nós temos que orientar pessoas. Quem? Aqueles que ainda não conhecem. Ele vai dar sequência. Mas eu estou trazendo aqui para que a gente reflita a postura que o Cristo teve. Quando quiseram enganar Chico Xavier,
por exemplo, Jean Manson e Davi Nasser, ele nada fez. Ele pura e simplesmente escreveu agora uma dedicatória a eles no livro. Ele deu 2 livros a eles. Sabia o nome, sabia o endereço, sabia quem era, e acharam que haviam enganado o Chico Xavier. Então, é isso. São pessoas que têm uma cultura, mas desconhecem a espiritualidade. Vamos ouvir perguntas. Se a grande maioria de nós, né, como o rapaz da história, tenta passar sem esforço, pela via fácil da vida, e o espiritismo é uma doutrina de responsabilização, poderíamos dizer que ele está adiantado, ele não é do seu tempo? Como é que o rapaz estava querendo? Se nós somos pessoas que buscamos a via fácil das desculpas, e o espiritismo é a doutrina de responsabilização, sim. Podemos dizer que ela está fora do seu tempo, adiantada? Não está fora do tempo, né? Aparentemente ela estaria fora. E é isso que um daqueles doutrinadores e médios falidos que voltaram disseram a Vicente e a André Luiz: se eu não tivesse tanta confiança em Deus, em Jesus, eu imaginaria que ela está antes da hora. Porque as pessoas estão materializadas, é que nós nos deixamos envolver pelo materialismo. É diferente. Nós já teríamos elementos e condições para assimilar estas verdades, mas é por comodidade, é por conveniência, é porque nós, ao longo dos milênios, nós agora nos viciamos. E nos viciando, nós agora ficamos afeitos a uma situação de inebriamento, de deslumbramento, e não queremos largar. Nós não queremos agora renunciar nada. Vamos ouvir perguntas. Mas qual seria, então, esse caminho, diríamos, mais fácil a Jesus e a Deus? Pois tivemos 1.500 anos de Idade Média, onde não tínhamos nada e não chegamos até ele. E estamos há 500 anos numa abundância material e também não chegamos. Ou sempre vamos arrumar desculpas devido à contingência? Ele vai nos dizer aqui adiante, mas é importante que a gente faça essa reflexão. Ninguém que chegou próximo às lições do Cristo. E quando nós dizemos lições do Cristo, nós estamos dizendo de Buda, de Lao Tse, de Confúcio, de Sócrates, de Moisés, dos emissários do Cristo. Ninguém que tenha chegado próximo, ainda que para revidar, ainda que para apontar, ainda que para denegrir, não foi acionado na sua intimidade, não foi mexido nas suas entranhas para que ele pudesse ter elementos para refutar as suas análises. Ou seja, ele agredia, ele denegria porque aquilo incomodava. Aquilo era problemático porque ele não quer outro olhar a não ser aquele que lhe dá toda a condição dele agir no mal, agir de forma jocosa e plena diante das circunstâncias exteriores. Então, na verdade, é uma situação em que as pessoas querem se colocar como frágeis, querem se colocar como incapazes, querem se colocar como vítimas, querem se colocar, e ninguém mais está nessa situação. Todos estamos em condições de entender. É por viciação, é por comodidade, é porque nós não entendemos ou não quisemos entender. Olha bem como ele continua. Olha que interessante. Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória. Mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados, não será menosprezo ao valor do tempo? Claro. Claro! Então, o que ele está nos dizendo? Se a gente vê que aquela pessoa tem boa vontade, mas falta a ele elementos verdadeiros, isso é meritório, orientá-los, mostrar a eles um caminho. Mas para aqueles que já foram informados, e é a grande parcela, é a grande maioria, não será menosprezo ao valor do tempo, ou seja, mediunicamente informar a eles desta ordem. Alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ou seja, se nós estivermos ao lado ou próximos, atacando, agredindo, denegrindo, o que quer que seja, aos apóstolos e ao Cristo, nós já tivemos contato.
Olha bem o que ele continua. Ora, se toda a condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo o conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Nós tivemos agora infamando, levando a eles ao martírio da infâmia, levando eles agora a situações humilhantes. Nós fomos e, de alguma forma, aquilo se fez na nossa vida como algo mal digerido, mal assimilado. Isso é responsabilidade nossa perante o Cristo, perante as verdades maiores. Cada aprendiz do Cristo, do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Nós queríamos, na verdade, denegrir o cristianismo. Nós agredimos, vilipendiamos, achamos que queríamos acordar para essa grande verdade, nos envolvemos nas fieiras do cristianismo e deturpamos a eles, criando agora as cruzadas, criando agora a Inquisição, ou participando de forma plena junto a elas. Isso significa nós somos endividados para com a doutrina do Cristo. Nós somos endividados para com a doutrina social do mundo. Nós somos endividados agora com as verdades espirituais da vida. E, portanto, isso é um dever de consciência. E nós não podemos fugir disso. Por que ele está nos dizendo isso? Porque as pessoas vão pedir coisas que são dessacizadas, ou seja, não tem lógica, não tem nexo. Ele já tem informações, ele já tem agora elementos para agir de forma diferente. É ficar preso às situações materiais da vida. Então a gente precisa estudar mais, observar mais a doutrina, se aprofundar mais e intensamente para que as respostas possam vir. Nós agíamos de uma forma indevida para com a igreja do Cristo, para com o cristianismo. Vamos nos reabilitar. Nós agíamos com a sociedade de forma indevida. Vamos nos reabilitar com trabalhos voluntários, com trabalhos de assistência, com ajuda junto a esses irmãos no âmbito mediúnico e doutrinário que podem se reequipar de novos valores. É isso que nos é dado. Oportunidades infindáveis de nós nos superarmos, de nós vencermos a nós mesmos. Olha como que ele continua nos falando. E eu trouxe aqui um exemplo interessante. Vicente, que escutava com grande interesse, se aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e encarnados que ainda abusam das possibilidades de intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem pagarão alto preço pela invigilância. Então, veja bem, as pessoas que fazem de forma leviana. Muito bem. Então, aqueles que fazem de forma leviana, porque querem o menor esforço, porque pura e simplesmente querem se aproveitar, porque pura e simplesmente são invigilantes. O que farão? O que terão? Quais são as consequências? Quais são as dificuldades que eles poderão ter? Nós temos o exemplo aqui de Acelino. Neste mesmo livro, no início, Acelino veio de nosso lar para um trabalho mediúnico e aflorou, junto aos 20 anos, aflorou vidência, a audiência, aflorou a psicografia, a psicofonia, ou seja, e ele o que vai fazer? Ele vai começar a trabalhar cobrando tudo isso. E quando ele começa a trabalhar cobrando, ele vai fazer uma tabela, querendo se justificar. Qual era a tabela? Para os mais menos favorecidos, financeiramente, a tabela era quase gratuita, mas cobrava. Para os que tinham condições, cobrava mais, e assim por diante. Estava barganhando com bens espirituais, estava barganhando materialmente. E o que vai acontecer primeiro? Ele vai a planos inferiores, fica 11 anos no plano inferior. Segundo, em lá chegando, estas pessoas faziam consultas com ele lá. Queriam informações de familiares que estavam encarnados, queriam solução de problemas. Ele gerou uma comunidade de espíritos viciosos. Ele gerou para si um desequilíbrio espiritual. Ele gerou 11 anos de tormento
e agora estava desequilibrado ainda, passando por tratamento no plano espiritual da vida, em nosso lar. Foi amparado para que pudesse recomeçar a tarefa. Então pagarão alto preço pela invigilância. Ninguém que usa dos bens espirituais imaginará que aquilo não terá consequências. Nada ficará sem que a nossa consciência nos cobre. É a nossa própria consciência. Neste caso, perguntei respeitoso: como corresponder aos pedidos de orientação? Esses pedidos que nos chegam a esmo, esses pedidos que querem as mais diferentes soluções, alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito. Então vejamos e entendamos. Quando isso nos seja possível, quando a dona Nena Aluoto, Neném Aluoto e Martins Peralva, quando Jarbas Varanda chegavam junto a Chico Xavier e outros, o que eles estavam querendo? Martins Peralva e a dona Neném comandavam agora a União Espírita de Minas Gerais. Tinham vários problemas a serem orientados. Então, eles poderiam ter uma elucidação verbal. Jarbas Varanda comandava a comunidade espírita de Uberaba, a USE de Uberaba. E aí eles eram orientados na medida das possibilidades do Chico, na medida das possibilidades dele. Ele sempre estava tentando auxiliar. Então, o que nós estamos entendendo é o seguinte: existem interesses eternos do espírito, existe algo maior, existe uma tônica espiritual, existe uma preocupação verdadeira. É isso. As pessoas, mas ela não pode estar pedindo um problema agora material. Não, não está, não. Certa feita, Martins Peralva estava imaginando que ele tinha recursos financeiros e ele deveria usar aqui e acolá. E o Chico vai dizer, através do Geraldinho, para que chegasse ao Martins Peralva, que aquilo era uma reserva que ele havia adquirido e essa reserva era importante, que iria ajudá-lo adiante. Quando ele tem um problema e vai ficar na cama, todo aquele dinheiro foi utilizado para a sua saúde, para a manutenção do seu equilíbrio. O Chico interviu auxiliando, via que a pessoa teve boa vontade, se dedicou, fez o seu melhor, não apenas lançou livros, não apenas fez palestra, deu o seu melhor. É isto. O amparo se estabelece. É o que nós temos que compreender. Vamos ouvir perguntas. No caso de uma pessoa boa, que fizesse tudo isso, mas não tivesse o Chico ao seu lado, que não é uma coisa simples, esse amparo chegaria, esse aviso chegaria de que forma? Chegaria pelas vias da intuição. Teria um sonho, teria algo que ele faria uma reflexão, algo que ele chegaria através de uma prece, a um bom delineamento, a uma boa solução. Porque é isso, a espiritualidade está sempre querendo nos ajudar. Olha bem como é que ele nos fala. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta. Ele vai mostrar no capítulo seguinte. Às vezes não é de forma direta, auxiliando aos interessados na pauta de nossos recursos em silêncio. Então, na maioria das vezes, em silêncio, dando conforto, dando o delineamento, dando a orientação, e muitas vezes o Chico disse a estas pessoas, uma mulher disse que ela vinha algumas vezes ao Chico, mas ela havia perdido a fé. E o Chico vai dizer, realmente entre a senhora e o Cristo é como se houvesse uma divisão. Ore, a senhora vai retomar este caminho. Não perca, porque ela estará ao seu derredor. E assim várias outras situações. Então, o que nós temos que entender, que às vezes não é de forma direta, é estimulando a fé, estimulando o bom senso, estimulando leituras. E o Chico vai dar uma mensagem, uma delas, vai agora reportar-se a um livro ou um outro, para que as pessoas acordem. Não é de forma direta, às vezes, é de forma indireta, para que as pessoas tenham o melhor. Mas sempre a pessoa de boa vontade será amparada. Mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória, para a felicidade de si mesmo. Então,
A gente não pode ficar agora fazendo a toda hora esta análise. As coisas espirituais são respondidas espiritualmente. Coisas materiais têm as suas respostas materiais. Se eu estudo, se eu me empenho, se eu me dedico, se eu faço o meu melhor, se eu tenho boas relações humanas, se eu trato bem as pessoas, as coisas vão andar da forma delineada pela espiritualidade e pela programação que foi previamente estabelecida. Estarei resguardado. Agora, o que eu não posso imaginar que eu venha agora a superar isto com certos favores, com certos conchavos, com certas alianças desnecessárias. Não busquemos respostas materiais às situações espirituais da vida. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em não nos subtrair quaisquer dúvidas. Ele queria em nos subtrair quaisquer dúvidas. Então, ele não ia deixar nada sem resposta. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites. Palpites. Por quê? Porque, quando muito, ele sabe o pensamento daquela pessoa que é materializada. E a pessoa está querendo ouvir aquilo. Ele capta. Então, nós estamos buscando o quê? A solução da nossa vida? Vamos orar, vamos agir no bem, vamos fazer o nosso melhor, e a espiritualidade estará nos dando todo o apoio. Então, vamos sair desta conexão simplista, destas buscas tão materializadas, porque os espíritos estão aí para confundir. Então, palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas estes pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna. O que eles estão vendo? Infelizmente, eles estão vendo a programação? Não. Estão vendo o que é melhor ao espírito daquela pessoa? Não. Estão vendo a contingência transitória. Estão querendo solucionar de uma forma enviesada, geram uma dependência, criam um espírito negligente, encarnado, e a partir daí, não sabem o que é melhor. Não sabem o que é melhor. Infelizmente, o melhor sempre é aquilo que está ocorrendo na nossa vida. Se nós tivermos prece, nós tivermos boa vontade, se nós estivermos estudando, se nós estivermos entendendo que é para a nossa melhoria espiritual, aproveitemos. A vida está nos dando elementos. Vão nos chegar as respostas. Convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Eu não estou fazendo nada aqui contrária, porque a Umbanda, a Candomblé, existem espíritos, existem médiuns, existem pessoas sérias, corretas, dignas, mas o processo, em geral, as pessoas vão buscando apelos materiais. Então, precisa uma outra orientação, precisa uma outra conexão, precisam outros elementos. Porque senão aquilo fica muito afeito à materialidade, ao ramerrão humano. Então, é importante que a gente pense nisso, que a gente perceba isso, para que a gente compreenda. Então, olha que interessante que nos fala no livro Domínios da Mediunidade. Penetramos estreita sala. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis. Raimundo, um dos comunicantes sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora, cuja palavra leviana inspirava piedade. Então, nós estamos aqui numa reunião mediúnica com apelos inferiores, com buscas materializadas. Os fluidos eram desagradáveis. O orientador da casa queria orientar a este comandante material. Estimulava livros, estimulava artigos, estimulava que ele visse isso e aquilo, para que os espíritos não ficassem tão afeitos à materialidade, para que ele pudesse melhorar o padrão vibratório da casa. Olha aqui a senhora fala, que era leviano e inspirava piedade. Tenho necessidade do dinheiro, que há meses vem sendo acumulado no instituto, do qual sou credora prejudicado. Então, a mulher pedia o quê? Pedia os dividendos.
Ela dava, mas estava cobrando pelo que ela dava. Ela não estava doando. E ela estava querendo ter o quê? Escravos espirituais. Raimundo era um destes. O outro era Teotônio, que estava sendo agora chamada atenção por a pessoa encarnada. Até quando me cabe aguardar? Então, olha bem, uma reunião com feições materiais. Espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Menosprezam as possibilidades de trabalho digno. Espreitam facilidades e vantagens efêmeras. Não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior, dignas de nossa piedade. Então, existe isso em todos os locais em que a mediunidade não tem um delineamento, não tem agora uma diretriz segura baseada em premissas espirituais, em desinteresses das coisas materiais. Então, quando existe troca, quando existe barganha, quando existe coisas materiais sendo adquiridas, algo está errado. Algo está infelicitando este grupo. Vamos continuar. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Então, não tem reclamos materiais, é espiritualizar pessoas, é orientar pessoas, é dar uma percepção mais ampla, é mostrar que nós somos um espírito e não um corpo. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. O que acontece é o homem de responsabilidade que se põe a brincar. Vai assumir os compromissos, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está assumindo. Então, é importante que a gente entenda. Nós não podemos brincar com coisas espirituais. Não podemos favorecer que mentes agora preguiçosas estejam buscando privilégios. Aqui eu trouxe o caso de Araxes, que está no livro Há 2000 anos. Então, no livro Há 2000 anos, nós vemos o quê? Um mago que havia se estudado, conhecido a magia no Egito e estava em Roma, no Esquilino. E aqui duas mulheres, Fúvia e Aurélia, estão em busca de privilégios. Elas querem o quê? Que o amante dela, de Aurélia, possa ser envolvido, que é um rapaz e que é se casado, e da mesma forma Saul vai a este lugar. Ele quer a moça que é, na verdade, a compromissada, que já é casada. E ele vai alertar a elas. Se vocês fizerem isto, que vocês não mexam, são almas gêmeas, mas se vocês fizerem daqui um tempo, isso será possível, mas a sua vida será muito difícil. Você morrerá na ponta de uma espada, e assim é feito. Ele tinha uma mediunidade? Tinha. Foi dada uma orientação para que se evitasse o mal. A espiritualidade se aproveitou do que existia ali, do que tinha ali, para evitar o mal maior. Então, é importante que a gente faça a reflexão. Mas ai deles, daqueles que buscaram buscando um privilégio, foram alertados sobre outras vidas, foram alertados do compromisso, mas são almas imaturas que estão buscando as coisas espirituais, as coisas materiais. Vamos ouvir perguntas. Aqueles que brincam, né, que mercadejam, eles realmente conheceram, diríamos, a doutrina verdadeira? Pois, como diria Sócrates, apenas o ignorante escolhe o mal. Na verdade, eles não têm ainda, eles estão se enganando para não se responsabilizarem. Então, a dor se fará necessária porque já está na hora. Enquanto a dor não surge, por que ela não surge? O espírito não está em condições. O espírito está ainda imaturo. Quando a dor se faz, é para acordá-lo, para dar agora uma nova vertente, uma nova nuance na sua vida. E, a partir daí, adentrar a fundo nas nossas necessidades reais da nossa existência. Que nós não nos enganemos. As nossas necessidades não são materiais. Eu posso ter o bem-estar, eu posso ter isto, eu posso ter aquilo, à custa do meu trabalho. Mas lembrando
que eu não posso me apegar porque eu vou ter que deixar. O que eu devo é trabalhar de forma a adquirir os valores que são agora para a vida eterna. E aqui, concluindo, ele nos fala, neste instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto. Então as pessoas vinham e deixavam agora petições, que lhe disse, depois de apresentar-nos, disponha de nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro, respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio, após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Então, o rapaz vinha pedir, sabendo que eles eram de nosso lar, um auxílio para 2 casos. Um que nós vamos ver, uma jovem que desencarnou e um que estava agonizante. Então, eles vão auxiliar. Então, nós vemos que é todo um resguardo, todo um respaldo, toda uma proteção para que essa reunião possa ser frutífera, para que ela possa chegar ao denominador, aquilo que é esperado pela espiritualidade superior. Então, que nós tenhamos todo um cuidado quando nós formos orientar, que nós lembremos, a espiritualidade vai dar a nuance espiritual à vida. Se estiver dando a nuance material, é que algo está um pouco enviesado. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que estiveram conosco, que possamos receber este amparo, esta proteção, e nós, agradecidos e confiantes, finalizamos a nossa prece, reunião da noite, dando graças a Deus. E que assim seja.